Esta é a maneira pela qual eu ganho o respeito, porque se você não o exige, te esmagam. Você não pode continuar pedindo permissão para ser levado a sério. Você não pode continuar se justificando com aqueles que já decidiram subestimar. Hoje o jogo acaba. Hoje você aprende como impor respeito sem dizer uma única palavra. Deixe-me te dizer algo agora mesmo. O respeito não é dado, ele é exigido. E se você sente que as pessoas passam por cima de você, que te tratam como se você não importasse, preciso que me escute atentamente. Isto termina hoje. Não me importa quem sejam. Amigos, família, companheiros de trabalho, um relacionamento. Ninguém tem o direito de te menosprezar, de te usar, de te fazer sentir menos do que você é. Mas sejamos honestos. As pessoas te tratarão como você lhes permitir que te tratem. E isso é a primeira coisa que vamos corrigir agora mesmo. Estou prestes a te dar 9 lições que garantirão que ninguém, e quando digo ninguém, é ninguém, te falte com o respeito jamais. Lição 1. Pare de se explicar para pessoas que não merecem. Chega um momento na vida em que você deve parar de explicar suas ações àqueles que não o merecem. Refiro-me a essas pessoas que questionam cada um de seus movimentos, que duvidam de suas decisões, que agem como se tivessem direito a uma justificativa por cada escolha que você faz. Escute-me bem. Você não lhes deve uma explicação. Não por quem você é, não pelo que faz, não para onde está indo. E, no entanto, tanta gente cai nessa armadilha. Passam a vida se defendendo diante de pessoas que já tomaram uma decisão sobre elas, tentando convencer alguém que não tem a menor intenção de entendê-las. É como tentar encher um copo sem fundo. Não importa o quanto despeje, nunca será suficiente. E deixe-me te dizer a verdade, clara e simples. Se alguém não te respeita antes da explicação, tampouco o fará depois dela. Pense em quanto tempo você desperdiçou se explicando diante de pessoas que nem sequer se importam. Você diz por que tomou certa decisão e distorcem suas palavras. Você se defende de uma acusação e agem como se não tivessem te ouvido. Você justifica por que se afastou de uma situação tóxica e, em vez de te apoiar, te questionam ainda mais. É um ciclo exaustivo, interminável, que drena sua energia, te rouba a paz e te deixa vazio. Por que fazemos isso? Por que sentimos a necessidade de nos explicar diante de pessoas que nunca nos ouvirão de verdade? A resposta é simples. Queremos ser compreendidos. É parte da natureza humana. Não queremos ser mal interpretados. Não queremos que as pessoas pensem o pior de nós. Queremos ser vistos sob a luz correta. Mas aqui está a dura verdade. Nem todo mundo merece esse nível de acesso a você. Nem todos merecem conhecer suas razões, suas emoções ou seu caminho. Há pessoas que estão decididas a não te entender. Não importa quão claro você seja ao se explicar. Encontrarão uma maneira de distorcer suas palavras. Não importa quantas provas você lhes dê, continuarão duvidando de você. Não importa quanto esforço você ponha em demonstrar seu coração, continuarão presumindo o pior. Então, para que gastar fôlego? Para que gastar energia? Se alguém realmente te valoriza, não precisará de uma explicação para respeitar suas decisões. Confiará que você tem suas razões para fazer o que faz. Mas aqueles que exigem explicações, que questionam cada um de seus movimentos, não buscam compreensão, buscam controle. Já percebeu como as pessoas que sempre exigem explicações raramente te dão uma? Esperam que você justifique tudo, mas elas nunca sentem a necessidade de fazer o mesmo. Isso não é respeito, isso é um jogo. E a única forma de ganhar esse jogo é parar de jogá-lo. Quando você para de se explicar, recupera seu poder. Deixa de buscar a aprovação de quem não importa. Deixa de sentir que deve defender cada uma de suas decisões diante de pessoas que não têm voz nem voto na sua vida.
Você se liberta da necessidade de ser entendido por quem não é digno de te entender. Pense nas grandes figuras da história, os líderes, os visionários, as lendas. Você acha que eles pararam para se explicar diante de cada pessoa que duvidou deles? Não. Porque se tivessem feito isso, nunca teriam avançado. Teriam ficado estagnados, desperdiçando seu tempo e seu fôlego com pessoas que já tinham sua opinião formada. Eles não imploraram por validação, não justificaram cada passo que deram, simplesmente avançaram, com ou sem a aprovação dos outros. E é exatamente isso que você precisa fazer. Você não precisa explicar por que está trabalhando em si mesmo. Se não vê seu crescimento, esse é o problema deles. Você não precisa explicar por que se afastou de pessoas tóxicas. Se não entendem, é perda deles. Você não precisa explicar por que escolhe a paz em vez do drama. Se não respeitam, deixe-os em seu caos enquanto você se eleva acima. Alguns te chamarão de frio, alguns dirão que você mudou, alguns te farão parecer o vilão na história deles. Deixe-os. Você não é responsável por corrigir a percepção que outros têm de você. Só é responsável por viver sua verdade. Entenda isto: quanto mais você se explica, menos te respeitam. Soa duro, mas é a realidade. As pessoas respeitam aqueles que se mantêm firmes em suas decisões. Respeitam quem não sente a necessidade de justificar cada movimento que faz. Quando você se mantém forte, sem dar explicações, envia uma mensagem clara: não preciso da sua aprovação, sei quem sou. E esse tipo de energia exige respeito. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas e se interpretarem mal minhas intenções? E se acharem que sou grosseiro? E se assumirem algo que não é verdade? Deixe-os. A verdade sempre vem à tona com o tempo. As pessoas certas conhecerão seu coração. As pessoas certas verão seu valor. As que realmente importam não precisarão de explicação. Te entenderão simplesmente observando como você age. E aqueles que se recusarem a ver nunca estiveram destinados a estar em sua vida em primeiro lugar. A partir deste momento, pare de se explicar. Você não deve a ninguém uma razão pelo seu crescimento. Não deve a ninguém uma justificativa pela sua paz. Não deve a ninguém uma explicação de por que escolhe a si mesmo. Mova-se em silêncio. Deixe que suas ações falem. E observe como o mundo começa a girar a seu favor. Lição 2. Estabeleça limites como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Há uma razão pela qual tantas pessoas se sentem esgotadas, desrespeitadas e usadas. É porque não têm limites. Ou pior ainda, os têm, mas não os fazem valer. A verdade é que os limites não são algo opcional. São uma necessidade. São a diferença entre viver uma vida com força ou viver uma vida onde constantemente te usam, te manipulam e te controlam. Quando você não estabelece limites, está dando permissão às pessoas para te pisarem. Está dizendo: pode me tratar como quiser e ainda assim continuarei aqui. E as pessoas se aproveitarão disso. Elas vão empurrar até onde você permitir. Testarão até que ponto podem se safar. Se você não coloca limites, continuarão pegando, e pegando, e pegando, até que não reste nada de você. Você tem que entender algo sobre as pessoas. A maioria não está pensando no que é melhor para você. Está pensando no que é melhor para elas. Se você lhes permite ultrapassar os limites, elas o farão. Se lhes permite te desrespeitar, o farão. Se lhes permite descarregar seus problemas em você, drenar sua energia e fazer tudo girar em torno delas, o farão. Não necessariamente porque sejam pessoas más, mas porque você nunca deixou claro onde estava o limite. E aqui vem a parte mais difícil. Você não percebe o quão grave é até que esteja completamente esgotado. Começa a se sentir cansado o tempo todo, não só fisicamente, mas mental e emocionalmente, até espiritualmente.
Se sente ressentimento, mas não diz nada, porque se acostumou a colocar os outros antes de si mesmo. Continua dando e dando, esperando que algum dia vejam seu valor e te tratem melhor. Mas não o farão, não até que você exija isso. Os limites não se tratam de controlar os outros, e sim de controlar a si mesmo. São uma decisão que diz: eu me recuso a ser desrespeitado. Eu me recuso a ser tratado como se não importasse. Eu me recuso a me esvaziar pelos outros enquanto me deixo sem nada. Isso é o que são os limites. Respeito próprio em ação. Você não precisa anunciar seus limites para todo mundo, nem suplicar para que te respeitem. Só precisa decidir o que vai permitir e o que não vai, e se manter firme nessa decisão. Se alguém cruza a linha, você enfrenta imediatamente. Se continuar fazendo isso, elimine essa pessoa da sua vida. Tão simples quanto isso. Sem longas explicações, sem idas e vindas, sem precisar que vejam seu valor. As pessoas que se beneficiam da sua falta de limites te chamarão de mau, egoísta ou grosseiro quando finalmente você os fizer valer. Deixe-os. Os que se irritam quando você impõe limites são os mesmos que se aproveitavam de você. Eles gostavam da versão sua que tolerava o desrespeito. Gostavam da versão sua que sempre dizia sim, mesmo quando queria dizer não. Gostavam da versão sua que tornava a vida deles mais fácil às custas da sua. Mas você não é mais essa pessoa. Você tem que estar disposto a decepcionar pessoas. Tem que estar bem em não agradar a todos. Tem que parar de se preocupar com o que pensam os outros e começar a se priorizar. Porque a realidade é que se você não estabelece limites, as pessoas erradas vão se apoderar de você e as certas irão embora, porque elas não toleram ver como você permite que te tratem mal. Quando você impõe limites, acontece algo incrível. Você filtra as pessoas erradas, os aproveitadores, os manipuladores, os que drenam sua energia, os que só te procuram quando precisam de algo, todos começarão a desaparecer. E as pessoas que realmente te respeitam darão um passo à frente. Honrarão seu espaço. Te mostrarão o respeito que você sempre deveria ter exigido. Não é seu trabalho fazer com que todo mundo se sinta confortável às custas do seu bem-estar. Não é seu trabalho estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é seu trabalho ser o lixo emocional de quem se recusa a resolver seus próprios problemas. Você tem direito de dizer não. Tem direito de se afastar. Tem direito de se escolher. As pessoas mais fortes não são as que nunca foram feridas. São as que se recusam a deixar que a dor vire seu modo de vida. São as que reconhecem quando estão sendo usadas e colocam um basta. Não toleram o desrespeito, a manipulação ou relações unilaterais. Estabelecem limites e os fazem cumprir sempre. As pessoas vão te testar, tentarão ver se você fala sério, e é aí que a maioria falha. Colocam um limite, alguém o cruza, e em vez de se manter firme, deixam passar. E nesse momento, ensinam àquela pessoa que seus limites não importam. O momento em que você permite que alguém cruze a linha sem consequências, você perde credibilidade. Envia uma mensagem que diz: eu digo que tenho limites, mas na verdade não os cumpro. E, uma vez que saibam disso, continuarão te empurrando, porque sabem que podem se safar. Impor limites não é algo que se faz uma vez. É um processo contínuo. É escolher, a cada dia, se colocar em primeiro lugar. É se lembrar, constantemente, que você merece respeito, paz e espaço. E se alguém não gosta disso, é livre para ir embora. As palavras mais poderosas que você pode aprender a dizer são: não. Não vou deixar que me manipule com culpa. Não vou permitir que brinque com minhas emoções. Não vou continuar investindo em uma relação que só me drena. Não vou dar meu tempo a pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Não vou permanecer em uma situação que me faz sentir pequeno. Quando você estabelece limites,
ensina às pessoas como te tratar. Diz a elas: isto eu aceito, isto eu não aceito. Se te respeitam, honrarão esses limites. Se não, tentarão quebrá-los. E é nesse momento que você saberá exatamente quem precisa sair da sua vida. Pare de se explicar. Pare de se desculpar por proteger sua energia. Pare de se sentir culpado por se escolher. Os limites não são ruins. Os limites não são egoístas. Os limites são a base de uma vida forte, respeitosa e poderosa. E quanto antes você os fizer valer, mais rápido recuperará o controle do seu próprio destino. Lição 3. Caminhe como se fosse o dono do ambiente. Mesmo que você não diga nada, a maneira como se comporta diz ao mundo exatamente quem você é antes mesmo de abrir a boca. Antes de pronunciar uma palavra, as pessoas já fizeram um julgamento sobre você com base em como você caminha, como se mantém em pé, como segura a cabeça erguida e como se move em um ambiente. Você não precisa ser a pessoa mais rica, nem a mais inteligente, nem a mais bem-sucedida naquele lugar. Mas, se caminha como se fosse o dono do espaço, as pessoas te tratarão como tal. Esse é o poder da presença, o poder da confiança e o poder de impor respeito sem precisar pedi-lo. Muitas pessoas se encolhem quando entram em um ambiente, abaixam a voz, evitam o contato visual, hesitam antes de falar, se fazem pequenas, esperando não serem notadas, esperando não ocupar espaço demais. Esse tipo de energia faz com que sejam ignoradas, deixadas de lado, descartadas. Se você age como se não pertencesse, o mundo acreditará nisso. Se entra em um lugar como se estivesse pedindo desculpas por existir, ninguém te dará uma segunda olhada. Mas, quando você caminha como se fosse o dono do lugar, algo muda. As pessoas levantam os olhos, prestam atenção, sentem sua energia antes mesmo de você dizer uma palavra. Você não precisa ser arrogante, não precisa ser barulhento, só precisa se portar com uma confiança calma e inabalável que diga: eu devo estar aqui, eu mereço ocupar este espaço, tenho algo valioso a oferecer. A confiança não se trata de ser a pessoa mais importante na sala. Se trata de acreditar que sua presença importa. Se trata de entender que ninguém está acima de você. Ninguém merece respeito mais do que você. Ninguém é automaticamente melhor só porque tem um cargo mais alto, um terno mais elegante ou mais anos de experiência. No momento em que você começa a agir como se os outros estivessem em um pedestal e você estivesse abaixo deles, é exatamente assim que te verão. E é assim que te tratarão. Observe as pessoas que são respeitadas, admiradas e levadas a sério. Nem sempre são as mais inteligentes, nem sempre são as mais capacitadas, mas sabem como se portar. Caminham com intenção, falam com segurança, agem como se pertencessem, e por isso o mundo acredita nelas. Aprenda a entrar em qualquer espaço com uma presença que imponha respeito. Comece com sua postura. Fique ereto, ombros para trás, cabeça erguida. Não rígido, não forçado, firme. Quando caminhar, faça-o com propósito. Nem apressado, nem hesitante. Com uma calma segura que diga ao mundo que você sabe aonde vai. Faça contato visual, não de forma agressiva, mas de um jeito que demonstre que você está presente, consciente e seguro de quem é. E, quando falar, faça isso com clareza. Fale como se suas palavras importassem, porque elas importam. Muitas pessoas enfraquecem a própria voz antes mesmo de se darem uma chance. Começam suas frases com: não sei se isso faz sentido, mas... não tenho certeza, mas... Esse tipo de energia mostra às pessoas que nem você mesmo acredita no que está dizendo. E, se você não acredita, por que os outros acreditariam? Elimine a dúvida da sua voz. Pare de se desculpar por falar. Pare de esperar permissão para ocupar espaço.
Haverá lugares em que você se sentirá o menos experiente, o menos qualificado ou o menos importante. Haverá ambientes onde se sentirá um estranho, como se não pertencesse totalmente. Mas aqui está o segredo. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento. Até as pessoas mais poderosas do mundo têm momentos de dúvida. A diferença é que elas não demonstram, agem como se pertencessem. E com o tempo, essa crença se torna realidade. Treine sua mente para entrar em qualquer lugar. Não importa o quão grande ou intimidador seja, e se comportar como se você fosse feito para estar ali, porque foi. Seu passado, suas lutas, suas experiências, tudo te trouxe até aqui por uma razão. As pessoas que avançam na vida nem sempre são as mais talentosas ou as mais dotadas. São aquelas que se recusam a deixar o medo torná-las pequenas. São aquelas que dão um passo à frente, mesmo quando sentem vontade de recuar. Confiança não é saber tudo. Não é ser o melhor na sala. É se apresentar por completo, do jeito que é, sem pedir desculpas por isso. É se comportar de uma maneira que faz com que os outros te notem. Não porque você exige atenção, mas porque sua energia é forte demais para ser ignorada. Quando você entra em um ambiente, é você quem define o tom de como será tratado. Se caminha com insegurança, nervosismo e dúvida, as pessoas percebem. Elas refletem sua energia. Te verão como alguém fácil de ignorar. Mas, se caminha com uma confiança serena, se move com certeza, se assume sua presença, as pessoas te respeitarão antes mesmo de saber seu nome. Algumas das pessoas mais poderosas do mundo construíram seu sucesso não com talento, nem com sorte, mas com presença. Dominaram a arte de se apresentar com confiança. Entenderam que a percepção é tudo. E quando você começa a se mover pela vida com essa mesma mentalidade, o mundo começa a te abrir portas. Quando entrar em um lugar, não seja a pessoa que se encolhe, seja a pessoa que se mantém firme, seja a pessoa que olha nos olhos dos outros, seja a pessoa que caminha com propósito, seja a pessoa que impõe respeito sem precisar pedi-lo. Lição 4. Pare de buscar aprovação. Você não é para todos. No momento em que você muda por uma pessoa, aparecerá outra com uma nova expectativa, e antes que perceba, terá passado toda a sua vida se moldando para se encaixar no que os outros esperam de você, sem jamais se perguntar o que você realmente quer. Isso não é viver, é uma prisão. Você precisa se libertar. Precisa entender que o seu valor não se mede por quantas pessoas te amam. O seu valor não depende de quantos te aprovam. Você não está neste mundo para agradar a todos. Está aqui para ser você mesmo, autêntico, sem desculpas, com poder. Aqui está a dura verdade. Quando você parar de buscar aprovação, algumas pessoas irão embora. Algumas se sentirão desconfortáveis com o seu verdadeiro eu. Algumas tentarão te arrastar de volta para a versão de si mesmo que era mais fácil de aceitar. Deixe-as ir. As pessoas que realmente te respeitam ficarão. As que realmente te apreciam se aproximarão. As que merecem estar em sua vida nunca te pedirão para se tornar pequeno, só para que elas se sintam confortáveis. Você pode perder algumas pessoas, mas vai se encontrar. E essa é uma troca que vale a pena fazer todas as vezes. A maioria das pessoas não tem coragem de viver de forma autêntica. Tem tanto medo de rejeição, tanto pavor de não serem aceitas, que passam a vida interpretando um papel. Usam máscaras. Dizem o que acham que os outros querem ouvir. Escondem seu verdadeiro eu, pensando que assim estarão mais seguras. Mas no fim, são elas que mais sofrem. Porque no fundo, sabem que ninguém as vê de verdade. No fundo, sabem que estão vivendo para todos, menos para si mesmas. Mas essa não será sua história. Você vai abraçar sua verdade. Vai parar de se explicar. Vai parar de se desculpar por ser quem é.
Vai parar de gastar energia tentando convencer as pessoas a gostarem de você. Em vez disso, vai se manter firme em sua identidade. Vai dizer o que realmente pensa. Vai viver de um jeito que seja verdadeiro para você. Mesmo que isso signifique perder algumas pessoas pelo caminho. Você não é para todos, e isso é algo bom. As pessoas mais poderosas do mundo, os líderes, os inovadores, os que realmente fazem a diferença, não são amados por todos. Tem críticos, detratores, pessoas que não os entendem, que os julgam, que tentam derrubá-los. Mas eles não param, não se encolhem, não mudam só para agradar os outros. Continuam avançando, continuam erguidos, continuam sendo exatamente quem são, porque sabem que o seu valor não está em discussão. Essa é a mentalidade que você deve adotar. Todos os dias, acorde com a certeza de que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Você não precisa de validação daqueles que não veem seu valor. Você não precisa de permissão para viver sua vida nos seus próprios termos. As pessoas que pertencem à sua vida te aceitarão como você é. As que realmente te valorizam respeitarão sua verdade. As que se afastarem, deixe-as ir. As que te julgarem, ignore-as. As que tentarem te mudar, corte-as da sua vida. Você não foi colocado nesta terra para cumprir as expectativas delas. Você não foi criado para ser um fantoche das opiniões alheias. O momento em que você para de buscar aprovação, recupera seu poder. O momento em que para de perseguir validação, se torna imparável. O momento em que decide que sua autoestima não depende do que os outros pensam, você entra em um nível completamente novo de força. Você não é para todos, e é exatamente isso que te torna poderoso. Lição 5. Mantenha-se em silêncio quando esperam uma reação. O silêncio é poder. A maioria das pessoas não entende isso. A maioria explode, se defende, discute e tenta provar um ponto quando se sente atacada, irritada ou desafiada. Mas as pessoas mais fortes do mundo, aquelas que inspiram mais respeito, sabem que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Quando alguém te desrespeita, espera uma reação. Espera que você brigue, que se explique, que justifique seu valor. Querem te ver irritado, querem te ver lutando por sua aprovação. Querem controlar suas emoções, e no momento em que você lhes dá o que querem, no momento em que reage, você entrega todo o seu poder. Pense nisso. Alguma vez você já discutiu com alguém e depois percebeu que nada do que disse mudou a opinião dessa pessoa? Alguma vez tentou se defender diante de alguém que já tinha uma ideia fixa sobre você? Alguma vez gastou sua energia se explicando para alguém que, na verdade, nem queria te entender? Isso é energia desperdiçada. Isso é poder perdido. Isso é jogar exatamente segundo as regras deles. As pessoas que tentam te provocar não estão buscando a verdade. Estão buscando controle. Querem ver se conseguem te manipular, se conseguem apertar seus botões, se conseguem te tirar do sério. E quando você dá essa reação, demonstra que elas têm poder sobre sua mente, suas emoções, sua paz. Mas quando você permanece em silêncio, quando se recusa a cair no jogo delas, quando olha diretamente nos olhos e não diz absolutamente nada, é aí que elas começam a entrar em pânico. É aí que percebem que não têm controle sobre você. É aí que entendem que suas palavras, suas ações, suas opiniões não significam nada no seu mundo. As pessoas esperam que você reaja quando te desafiam. Mas quando você permanece inabalável, quando mantém sua paz como se fosse sua arma mais poderosa, elas não sabem o que fazer com isso. Ficam confusas, ficam frustradas, percebem que não têm influência sobre você. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é estratégia. O silêncio é autocontrole. O silêncio é disciplina. É preciso força para permanecer em silêncio quando tudo dentro de você quer responder.
É preciso poder para se manter firme quando alguém tenta te arrastar para o caos. É preciso sabedoria para entender que nem todas as batalhas valem a pena, que nem todos os insultos merecem resposta, que nem todas as pessoas merecem sua energia. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, permaneça em silêncio. Da próxima vez que alguém te desrespeitar, não lhes dê o prazer de uma reação. Da próxima vez que alguém mentir sobre você, deixe que falem, porque a verdade se revelará sozinha, sem que você precise dizer uma única palavra. As pessoas que carecem de autocontrole são previsíveis. Podem ser manipuladas, provocadas e controladas, porque permitem que suas emoções ditem suas ações. Mas aqueles que se movem em silêncio, que não reagem, que permanecem calmos, mesmo quando são desrespeitados, esses são os que impõem respeito. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa desperdiçar seu fôlego com pessoas que já decidiram o que pensam sobre você. Não precisa se explicar para quem está determinado a te interpretar mal. Deixe que falem, deixe que assumam, deixe que joguem seus joguinhos. Você permaneça em silêncio. Você permaneça focado. Conserve seu poder. Lição 6. Mantenha em silêncio seus logros. Deixe que os vejam, não que os escutem. Todos nós carregamos dentro de nós um desejo natural de ser vistos, reconhecidos, valorizados. Quando alcançamos algo grande, queremos compartilhar com o mundo. Queremos contar às pessoas sobre o nosso sucesso, o nosso esforço, tudo o que construímos. É parte da natureza humana. Mas, se você quer impor respeito de verdade, se quer proteger o que conquistou, precisa aprender o poder de se mover em silêncio. O momento em que você anuncia cada um de seus movimentos, você se expõe. O momento em que torna públicas suas vitórias, você convida opiniões, invejas e interferências. O mundo não é tão gentil quanto você pensa. Nem todos se alegram por você. Nem todos querem te ver vencer. Há aqueles que, em segredo, desejam a sua queda. Há aqueles que esperam uma oportunidade para apontar falhas em seu sucesso. E quanto mais você fala, mais armas lhes dá. Pense em todas as vezes que compartilhou seus sonhos com alguém, apenas para ser recebido com dúvidas, críticas ou negatividade. Pense em todas as vezes que, animado, contou seus planos a alguém e, de repente, começaram a surgir obstáculos. Isso não foi coincidência. Quando as pessoas sabem no que você está trabalhando, sentem-se com direito a opinar, a interferir, a tentar te derrubar. As pessoas mais poderosas do mundo não anunciam cada um de seus movimentos. Não saem por aí contando o que estão construindo. Não buscam aplausos nem validação. Elas se movem em silêncio e um dia, de repente, o mundo acorda e vê o que elas realizaram sem aviso, sem anúncio. Apenas resultados. As pessoas respeitam os resultados mais do que as palavras. Você pode falar o dia todo sobre o que planeja fazer, o que sonha, o que está trabalhando, mas nada disso significa algo se você não executa. E quando você fala menos e trabalha mais, acelera seu sucesso, elimina distrações, reduz o ruído desnecessário. Cria um ambiente onde toda a sua energia está direcionada para a ação, não para a validação. Manter seus logros em silêncio também protege sua paz. Você não precisa se explicar para pessoas que não entendem sua visão. Não precisa lidar com negatividade ou inveja desnecessárias. Não precisa defender suas escolhas nem justificar seu sucesso. Você simplesmente faz o trabalho e deixa que os resultados falem por si. E que não reste dúvida, as pessoas verão. Você não precisa anunciar seu crescimento, não precisa provar nada a ninguém. A evidência estará no seu estilo de vida, na sua confiança, na forma como você se comporta. O que mais grita na sala raramente é o mais poderoso. Aqueles que estão constantemente falando sobre seus planos, seus logros, seu sucesso.
Muitas vezes estão buscando validação, tentando convencer a si mesmos e aos outros de que realmente estão vencendo. Mas os que verdadeiramente estão construindo algo grande, os que realmente têm sucesso, não precisam dizer uma palavra. As pessoas perceberão quando você avançar, perceberão quando sua vida mudar, perceberão quando você subir de nível. Mas, quando perceberem, será tarde demais para interferir, porque você já terá vencido, já terá construído algo inquebrantável, já terá alcançado um nível onde as opiniões e a negatividade deles não importam mais. Então, pare de anunciar cada um de seus movimentos. Pare de buscar validação. Pare de dar às pessoas acesso aos seus planos antes que se tornem realidade. Trabalhe em silêncio. Mova-se estrategicamente. Proteja sua visão. E quando chegar o momento, deixe que vejam o que você construiu. Não porque você contou, mas porque seu sucesso será inegável. Lição 7. Afaste-se imediatamente de quem drena sua energia. Existem 2 tipos de pessoas neste mundo: as que te impulsionam e te inspiram a ser melhor, e as que te sugam até te deixar sem nada. Se você quer proteger sua paz, se quer construir uma vida forte e inquebrantável, precisa aprender a se afastar de imediato de qualquer um que drene sua energia. A energia é tudo. Ela afeta seus pensamentos, suas emoções, suas ações e, em última instância, o seu destino. Você não pode se dar ao luxo de permitir que qualquer um tenha acesso a você. Pense em como você se sente depois de passar tempo com certas pessoas. Algumas te deixam elevado, inspirado, motivado. Outras te deixam esgotado, drenado e vazio. As primeiras te desafiam a crescer, a pensar grande, a superar seus limites. As segundas reclamam constantemente, trazem drama desnecessário e sempre precisam de algo de você, mas nunca dão nada em troca. Você não deve sua energia a ninguém. Você não precisa dar explicações quando decide se afastar. Se alguém está drenando você, é sua responsabilidade tirá-lo da sua vida, sem avisos, sem segundas chances, sem conversas intermináveis. Você vê o padrão, conhece o impacto e toma a decisão de cortar o laço. Quanto mais tempo você se apega a pessoas que te subtraem, mais dano elas causam. Continuarão tirando de você até que não reste nada. Continuarão te arrastando para dentro dos problemas, da negatividade, do caos delas. E, antes que perceba, você terá passado anos carregando um peso que nunca foi seu. Comece a ver sua energia como algo sagrado, tão digno de proteção quanto seu dinheiro, seu lar, sua saúde. Porque sua energia determina tudo: seu sucesso, sua paz, sua capacidade de se concentrar e crescer. Se alguém interfere nisso, se alguém te puxa para trás em vez de te empurrar para frente, essa pessoa precisa ir embora. E não arrume desculpas por ela. Não diga a si mesmo que ela vai mudar. Não se convença de que não é tão ruim assim. Você sente o impacto que ela tem sobre você. Você sabe como te drena. Confie nisso. Respeite isso. A verdade é que algumas pessoas não foram feitas para ficar na sua vida para sempre. Algumas chegam como uma lição e, quando a lição termina, você deve seguir em frente. Sua paz vale mais do que qualquer relação. Sua energia vale mais do que qualquer amizade. Se alguém te traz mais estresse do que alegria, mais cansaço do que inspiração, mais problemas do que paz, corte imediatamente. Sem hesitar, sem desculpas. Porque quanto mais você espera, mais vai se arrepender. Lição 8. Nunca deixe que ninguém te veja suplicar. Existe uma certa dignidade, uma certa força que vem de saber o seu valor. Não se trata de arrogância, não se trata de orgulho. Se trata de compreender que você é valioso, que é suficiente e que nunca precisa suplicar por aquilo que já está destinado a você.
O momento em que você suplica, você entrega seu poder. Você diz ao mundo que acredita que não é suficiente por si mesmo. Mostra aos outros que precisa mais deles do que eles precisam de você. Você se rebaixa, se diminui e se coloca abaixo de alguém que não vê o seu verdadeiro valor. E uma vez que te veem suplicar, nunca mais te respeitarão da mesma maneira. As pessoas percebem a desesperação, conseguem senti-la, cheirá-la, e a cruel realidade é que quanto mais você suplicar, menos te darão. Quanto mais você persegue, mais rápido elas fogem. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais te desvalorizam. Porque suplicar não é atraente, não inspira respeito, não faz com que as pessoas te amem mais, fiquem mais tempo ou te tratem melhor. Na verdade, acontece o oposto. Faz com que se sintam como se tivessem todo o poder e que você aceitará qualquer migalha que decidam te dar. Quando alguém quiser sair da sua vida, deixe ir. Quando alguém se recusar a te respeitar, afaste-se. Quando alguém não vê o seu valor, nunca tente convencê-lo. Porque, no momento em que você começa a suplicar por afeto ou aprovação, você está dizendo que nem você acredita no seu próprio valor. E se você não acredita no seu valor, por que eles acreditariam? As pessoas mais fortes do mundo nunca suplicam, nunca perseguem, nunca forçam o que não flui naturalmente. Elas se movem com confiança, sabendo que o que é destinado a elas permanecerá, e o que não é perda de tempo. Sabem que seu valor não é determinado pela opinião dos outros, e se recusam a se encolher para se encaixar em lugares onde não são apreciadas. E que fique claro, isso não se aplica apenas a relacionamentos, se aplica a tudo: empregos, amizades, oportunidades, respeito. Se você tem que suplicar para ser tratado corretamente, está no lugar errado. Se você tem que perseguir só para ser reconhecido, está cercado pelas pessoas erradas. Se você tem que provar seu valor a alguém que se recusa a enxergá-lo, está perdendo tempo. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que sabem o seu valor, os que não suplicam, os que não perseguem, os que não aceitam migalhas de atenção, respeito ou amor. Eles impõem presença sem dizer uma palavra. Se movem com certeza, não com desespero. E porque não suplicam, são os que são escolhidos, os que são respeitados, os que os outros admiram. Toda vez que sentir vontade de suplicar, seja por amor, amizade, respeito ou oportunidade, pare. Recuar. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de que você é o prêmio. E, se não conseguem ver isso, se não conseguem reconhecer o seu valor, então nunca deveriam ter estado na sua vida desde o começo. Lição 9. Domine a arte de se afastar. Existe um poder em se afastar que a maioria das pessoas nunca chega a descobrir. Uma força que fala mais alto do que as palavras. Uma confiança silenciosa que separa aqueles que conhecem seu valor daqueles que aceitam menos do que merecem. Afastar-se não é desistir, não é fraqueza. É se escolher quando o mundo se recusa a te dar o que você vale. É se recusar a suplicar. É se recusar a lutar por um lugar em uma mesa que não respeita sua presença. É saber quando se levantar e ir embora, porque o seu tempo, a sua energia e a sua paz são valiosos demais para serem desperdiçados em pessoas que não veem o seu verdadeiro valor. A maioria das pessoas fica muito mais tempo do que deveria. Ficam em relacionamentos que as desgastam, em amizades que já não servem, em trabalhos que destroem seu espírito, se agarram à esperança de que algum dia as coisas mudem, de que um dia as pessoas que as negligenciam despertem e as valorizem. Mas esse dia nunca chega, porque as pessoas não mudam a menos que queiram. Não começam a te tratar bem do nada, depois de anos te dando por garantido. Se não viram o seu valor quando você lhes deu o seu melhor, não o verão depois de te fazer sofrer em silêncio por anos. A verdade é que se afastar é a maior prova de respeito próprio.
É o momento em que você escolhe o seu bem-estar em vez da ilusão de segurança, em vez do medo de ficar sozinho, em vez do desespero por validação. É o momento em que você para de esperar que alguém te valorize e começa a se valorizar a si mesmo. É o momento em que você recupera o seu poder. As pessoas tentarão te fazer sentir culpado por se afastar. Te chamarão de egoísta. Dirão que você desistiu cedo demais. Dirão que devia ter lutado mais, amado mais, tentado de novo. Mas essas são as mesmas pessoas que nunca te respeitaram quando você ficou. As mesmas que deram sua bondade por garantida, que ignoraram seus esforços, que presumiram que você nunca teria força para ir embora. E agora que você foi, agora que finalmente se escolheu, de repente percebem o que perderam. Mas já é tarde demais. Afastar-se não é para provar um ponto, não é para fazer alguém se arrepender de como te tratou. É para se libertar do ciclo do desrespeito, do peso de tentar fazer as pessoas enxergarem o seu valor quando se recusam a fazê-lo. É entender que você não precisa ficar em um lugar onde não é valorizado. E certamente não precisa lutar por amor, respeito ou apreço. Quando você domina a arte de se afastar, você domina a arte do respeito próprio. Domina a habilidade de dizer: eu mereço algo melhor. Domina o poder do silêncio, da distância, de escolher a paz em vez do caos. Domina a compreensão de que algumas batalhas não valem a pena, que algumas pessoas não valem a pena, que algumas portas foram feitas para se fechar para sempre. A parte mais difícil de se afastar é o medo do desconhecido. E se eu nunca encontrar algo melhor? E se eu estiver cometendo um erro? E se eu estiver exagerando? Essas perguntas te atormentam. São dúvidas plantadas por um mundo que te condicionou a aceitar menos do que merece. A verdade é que você sempre encontrará algo melhor quando se escolher. Sempre atrairá algo melhor quando se recusar a se contentar. Sempre crescerá quando se afastar do que te prende. As pessoas respeitam aqueles que estão dispostos a ir embora, porque reconhecem força quando a veem. No momento em que você mostra que está disposto a ir, no momento em que deixa claro que não precisa suplicar por amor ou validação, tudo muda. E lembre-se disso: as pessoas que realmente te valorizam nunca te colocarão em uma posição em que precise ir embora. As pessoas certas não te farão implorar por amor, respeito ou atenção. As oportunidades certas não te farão se sentir indigno. Afastar-se não é desistir, é abrir espaço para o que você realmente merece. É se recusar a se encolher para caber em lugares onde não é apreciado. É entender que seu tempo, sua energia e sua paz são valiosos demais para serem desperdiçados. Agora vá, e nunca permita que ninguém te desrespeite novamente.